página 220, continuando as nossas ideias de divisão, vamos continuar ajudando o senhor Vivaldo. Ele diz assim no número 1, utilize a ideia de divisão e encontre a solução para cada uma das situações que o seu Vivaldo está passando. Na primeira situação, o seu Vivaldo precisa repartir igualmente 36 caixotes em 3 lugares diferentes, ou seja, ele precisa pegar 3 caixotes com a produção dele e entregar para 3 clientes diferentes, certo? Como ele pode fazer isso? Vamos verificar? Então, ele tem 36 caixotes. Como ele pode fazer? O seu Vivaldo, então, entregará 12 caixotes para cada cliente, certo? Olha que fácil. Ele entregou 12 caixotes para cada cliente. Todos receberam quantidades iguais, não sobrou nenhuma caixa. Muito bem, nós conseguimos ajudar o senhor Vivaldo a entregar suas 36 caixas para os seus 3 clientes com a mesma quantidade. Show de bola, queridos! Vamos, enquanto isso, vai analisando a segunda situação na letrinha B do seu Vivaldo. Vê se você consegue ajudar. Na segunda situação, nós precisamos ajudar o senhor Vivaldo a resolver um problema. Quando o senhor Vivaldo vai fazer as suas entregas, ele passa por pedágio. E cada pedágio que o seu Vivaldo passa, ele gasta R$8. Então, nós sabemos que o seu Vivaldo gastou R$48 no total. Completando as suas entregas, ele gastou 20, 40, 45, 47, R$48, porque em cada pedágio ele pagou R$8. E agora, a pergunta é, por quantos pedágios o senhor Vivaldo passou? Vamos juntos ajudar o seu Vivaldo a descobrir isso. Como nós vamos descobrir? Nós vamos pegar o R$48 e nós vamos distribuir. No primeiro pedágio, ele pagou R$8, 5, 7, R$8. No segundo pedágio, ele pagou mais R$8. No terceiro pedágio, ele pagou mais R$8. Então, 1, 2, 3. Então, no quarto pedágio, ele pagou. Então, o seu Vivaldo pagou R$8 em cada pedágio. Então, nós vamos contar agora, ó. 8, 16, 24, 32, 40, 48. E assim, vamos verificar a quantidade de pedágios que ele passou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedágios. Porque se no total ele gastou R$48 e cada um custa R$8, nós fomos pagando os pedágios que ele passou. Nós fomos dividindo R$8 para nós descobrirmos a quantidade de pedágio. Então, ele passou em 6 pedágios. Então, ou seja, 6 vezes 8, 48. E assim, nós ajudamos o seu Vivaldo a resolver a sua segunda situação. E agora você vai tentando ajudá-lo na terceira situação, que eu já venho junto com você conferir. Na terceira situação, o senhor Vivaldo tem um outro problema a ser resolvido. Olha qual é o problema dele. O seu Vivaldo, ele tem 42 canteiros, certo? Como é que você vai verificar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Então, você tem 6 colunas por 7 linhas. 6 vezes 7, o total dele 42, ok? Beleza. Mas o problema dele ele tem 2 filhas. E as 2 filhas terão que cuidar desses canteiros. Mas ele quer que elas recebam a mesma quantidade de canteiros para cuidar. Bom, se eu tenho 2 filhas e eu tenho 42 canteiros, fácil, nós vamos para uma filha, nós vamos distribuir 21 canteiros para ela cuidar e para a outra 21 canteiros. Então, cada uma cuidará de 21 canteiros. Olha que fácil! E o que aconteceu? Como que ele fez essa divisão? Ele dividiu ao meio, ele dividiu na metade. Olha que simples. Só relembrando, 42 canteiros, 2 filhas. Cada filha cuidará de 21 canteiros. Show de bola! Parabéns, porque nós ajudamos o senhor Vivaldo com mais uma situação. E agora, você já vai tentando fazer no exercício 2, ainda da página 120,
Vai resolvendo para mim a situação que eu já volto para conferir com você. No exercício 2, da página 220 ainda, nós estamos resolvendo, ele diz assim: a autoescola Dirige Bem disponibilizou 45 cones para cada instrutor. Então, eu tenho 45 cones e os seus instrutores. Onde ele diz assim, gente, grifa lá para mim quando ele fala cada instrutor. Ele está dizendo assim, um instrutor, tá? Deverá ficar com 7 cones. Então, a escola Dirija Bem distribuiu para cada dos seus 45 cones, cada instrutor ficaria com 7 cones. Então, na primeira situação, ele diz assim, tirando os 7 cones do primeiro instrutor. Então, eu tenho o primeiro instrutor com 7 cones, ok? Bom, tá aqui, primeiro instrutor com 7 cones. Ele pergunta, na letra A, eu tirei 7, quantos cones ficaram? Vamos contar comigo? Eu tenho aqui, ó, uma coluna, 2, 3, 4, 5 colunas. E eu tenho 7 linhas. Então, eu tenho 7 vezes 5, 35, 36, 37, 38 cones. Porque nós já vamos trabalhando a multiplicação, porque a divisão e a multiplicação são operações inversas. Uma precisa da outra, ok? Daí, na segunda situação, na letrinha B, ele diz assim, tirando mais 7 cones para o segundo instrutor. Então, o segundo instrutor, mais 7 cones, ok? Ele pergunta, quantos cones ficaram? Eu tenho uma coluna, 2, 3, 4. 4 vezes 7, 28. 29, 30, 31 cones. Ficaram 31 cones. Então, na letrinha B, 31 cones. Olha o que ele fala na letrinha C. Seguindo esse raciocínio, quantos instrutores serão necessários para os 45 cones? Vamos junto ajudar agora a encontrar. Bom, ele disse que cada um vai ficar com 7, ok? Eu já tenho 2. 3, 4, 5, 6. Epa, então vamos ver quanto deu. Eu tenho 6 instrutores e 7 cones cada um. Quanto ele usou? 42 cones. Porém, 3 cones sobraram. Então, ele fala assim, quantos instrutores na letrinha C? Seguindo esse raciocínio, quantos instrutores? Nós verificamos que ele vai precisar de 6 instrutores. Sobrará algum cone na letrinha D? Sim, 3 cones. Aí ele fala assim, represente essa solução com uma divisão. Agora, querido, ele quer que nós façamos uma divisão. Então, me aguarda só um minutinho, que eu já volto com a divisão para você. Na letrinha E, ele falou para nós mostrarmos o algoritmo da divisão. Bem simples, não é? 45 dividido por 7. Nós perguntamos, quantas vezes o 7 cabe no 45? É como se nós estivéssemos medindo a quantidade de vezes que cabe lá, certo? Eu não tenho 45 na tabuada do 7, mas eu tenho um número que mais se aproxima dele, um produto, que é o 42. Ou seja, 6 vezes 7, 42. Então, daí eu vou fazer uma subtração. 42 para 45, faltam 3. Tá? Porque aqui nós perguntamos quantas vezes o 7 cabe no 45. Ele cabe 6 vezes e vai sobrar 3, ok? Assim nós finalizamos a página 220. Na página 221, nós vamos continuar ajudando o senhor Vivaldo. Esse senhor Vivaldo tem muita situação, problema para ser resolvida, mas nós vamos aqui ajudá-lo. O senhor Vivaldo diz assim, que ele tem 24 melões e ele tem 3 caixas. E ele precisa colocar esses melões nas caixas de forma que todos tenham a mesma quantidade. Bom, eu tenho 3 caixas e 24 melões. Vamos começar organizando as caixas. Então, eu vou colocar nessa caixa 2. Nós vamos colocando de 2 em 2 caixas, de 2 em 2 melões. Aqui são nossos melões, tá, gente? Então, eu coloquei 2, 2 e 2. Então, porque todos precisam receber a mesma quantidade, certo? Agora eu vou distribuir novamente. 2, 2 e 2. Eu ainda tenho melões. Então, vamos lá. 2, 2 e 2. Eu ainda posso colocar.
Colocar mais 2 na primeira caixa, mais 2 na segunda caixa e mais 2 na terceira caixa. Olha, não sobrou nenhum melão e todas as caixas ficaram com a mesma quantidade. Que legal! Agora, quanto ficou em cada caixa? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 2 pilhas de 4. Isso quer dizer que cada caixa coube 8 melões. Muito bem! Então, nós ajudamos o seu Vivaldo a repartir seus 24 melões em 3 caixas, onde cada caixa ficou com 8 melões. Parabéns! Ajudamos a resolver um problema, mas ele tem outro problema. Ele diz assim: se em cada caixa couberem apenas 6 melões, quantas caixas serão necessárias para guardar os 24 melões? Ele diz para você desenhar. Enquanto você desenha o seu, eu vou reorganizar os meus. E agora? Você já desenhou o seu? Eu já organizei o meu. O que eu fiz? Eu tirei 2 melões de cada caixa e construí uma nova caixa. Então, cada caixa ficaram com 6 melões, porque ele não disse que era 6. Tirei 2, eu tinha 8, tirei 2, 6. Tirei 2, 6, tirei 2, 6. Quanto eu tirei? 2, 4, 6. Isso quer dizer que eu pude montar mais uma caixa com 6, tá? Então, eu tenho 4 caixas com 6 melões cada caixa. E assim, nós terminamos de ajudar o seu Vivaldo a resolver mais um problema. Que nós já terminamos de ajudar o seu Vivaldo, você vai fazer uma coisa. Você vai lá na página 247 do seu livro e vai completar a tabela da multiplicação, ok? Porque você vai precisar dela para resolver as atividades do exercício 4, que é a letrinha A, B e C, ok? O exercício 4 da página 221 dizia assim para você destacar a cartela que está na página 247 e completar corretamente. Lembra que eu havia pedido para você fazer isso? Então, aqui na página 247 é a tabuada. Você vai fazer 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6 e assim preencheu toda a tabela. Preenchida a sua tabela, você vai recortar e colar no seu caderno. Por quê? Você vai precisar dela para resolver a letrinha A e a letrinha C. E dar a resposta para a letrinha B e a letrinha D. Então, lá está dizendo assim, consulte a cartela preenchida e resolva as seguintes divisões. Na tabuada do 4, aonde está o 16? No 4, 4 vezes 4, 16. E assim você vai fazer e eu já volto corrigindo com você. Vamos conferir aqui se você completou a sua tabela corretamente. Por que ele mandou você consultar a tabela preenchida da multiplicação? Porque nada mais é do que uma multiplicação, uma operação inversa da divisão. Como é que eu vou resolver isso aqui consultando lá? Perguntando, quantas vezes o 4 cabe no 16? 4 vezes. Quantas vezes o 8 cabe no 16? 2 vezes. Quantas vezes o 9 cabe no 45? 5 vezes. E assim você preencheu todas as divisões, fazendo uma operação inversa, procurando na multiplicação. Aí na letrinha B ele fala assim, o que você descobriu ao resolver essas divisões? O que você descobriu? Que a multiplicação pode te ajudar a resolver a divisão. A multiplicação vai te auxiliar. Por isso é muito importante você saber a tabuada. Se você está em alguma dificuldade, treine bastante. Na letrinha C, ele fala assim para você, utilize o resultado do item A. E aí, realize a tabela abaixo. Faça os cálculos. Você deve ter feito, porque você vai perguntar, quantas vezes o 4 cabe no 160? O que você observou? Que ele cabe 40 vezes. Ou seja, quantas vezes o 4 cabe no 16? 4. E você acrescentou o 0. Certo? Ele falou assim, o que você descobriu ao resolver as divisões do item C? Você descobriu o quê? Que os resultados são parecidos, mas acrescentando um 0. Tá? Um 0 a mais no quociente, ok? Porque aqui é o nosso quociente. Nós temos o dividendo, o divisor e o nosso quociente, que é o resultado final de uma divisão. Assim você concluiu as suas divisões e nós finalizamos a página 221, finalizamos a nossa aula de hoje e até o nosso próximo encontro.